A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Venha transformar seu sorriso na Cleandonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Cleandonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Cleandonto, cuidando do seu sorriso. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Olá você, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre saúde,
saúde natural. E como já iniciamos na semana passada, vamos dar continuidade a falarmos sobre saúde e hoje, dando continuidade à saúde financeira. Nós vamos agora entender um pouco sobre como funciona a vida, né, nessa visão financeira. O que é a saúde emocional, o que é a saúde familiar, né, em todos os sentidos, como é que as finanças elas podem mexer com a nossa saúde e até com o nosso biológico, ok? Então, fica até o final, assiste e aí aproveita e já manda para um monte de gente. São apenas 8 horas da noite, está todo mundo acordado, já chegaram do trabalho, já estão ali assistindo uma novelinha, desperdiçando sua vida com programas ali policial e novela falando da vida alheia, aquela coisa toda. Então, manda para os teus amigos para tirar eles de frente da TV, para que eles saiam ali do celular, desperdiçando também o seu tempo com determinadas redes sociais, para que eles aprendam algo importantíssimo para as suas vidas, que é como é que a gente lida com a nossa condição financeira e evitar um monte de doenças que nós estaremos apresentando no decorrer desse programa e dos próximos, porque já começamos na semana passada. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube, TV Princesa do Vale, e assistir o primeiro programa. E se você gosta de saúde, esse já é o 18º programa. Nós já falamos sobre saúde natural de várias maneiras, inclusive um dos programas que está muito interessante e você pode assistir é o que nós falamos de tecnologia, o que é que a tecnologia está fazendo com a saúde, com a sanidade, com a intelectualidade, com os relacionamentos, e aí eu creio que você vai abrir o olho e talvez ajude a um monte de gente a abrir os olhos também para ter cuidado com sua saúde e o uso das tecnologias. Então, hoje nós estaremos aqui, pode lançar o nosso próximo slide, nós estaremos falando sobre saúde financeira e o subtema é organização e disciplina. Como nós já iniciamos no programa passado, eu vou dar uma palhinha aqui para você que perdeu, mas para você entender com profundidade, você volta aí, vai no nosso canal do YouTube e assiste o programa completo, porque esse eu creio que vão ter mais 2. Nós faremos 4 programas para entendermos como funciona a saúde financeira. E o último é imperdível. Eu vou ensinar umas dicas, né? Dar umas dicas para vocês revolucionarem as suas vidas na área de suas finanças. E olha que eu já ajudei muita gente que estava enfiado não só até o pescoço, em dívidas, em desorganização pessoal, e aí a gente tem tido o privilégio, né, de ver pessoas que não tinham esperança, né, de pagar suas dívidas e hoje usufruem, né, dos frutos de uma organização, de uma disciplina, de um alinhamento onde a vida mudou integralmente, ok? Então, vamos dar continuidade aqui e eu quero que você veja o que nós vimos, né, apresentamos no programa passado. Os principais fatores, né, ou seja, quais são os problemas que geram, né, a condição das finanças pessoais ou empresariais. Nós iniciamos aqui que um dos fatores primordiais para que você avance na sua vida financeira é conhecimento. Então, a ausência do conhecimento vai fazer com que você afunde nessa lama que é as dívidas, compras desalinhadas e outras coisas que a gente vai ver também no programa de hoje. Então, a falta de conhecimento é o primeiro fator para deixar as pessoas na miséria ou com débitos que não podem pagar. O segundo fator, nós colocamos no programa passado, lembrando a você, para você assistir integralmente, que é a falta de planejamento e a desorganização. Então, você não tem um plano, você não tem uma planilha, você não tem nada alinhado, só compra, paga, compra, paga, compra, paga, e aí chega uma hora que não paga, só compra, e aí chega uma hora que você não vai poder mais comprar, e aí a vida vai ficar complicada. Então, se você não tem um plano, e nós vamos te dar um plano, inclusive eu estou até pensando aqui
em presentear no último programa, né, com uma planilha financeira básica, mas muito boa, para você ter uma noção geral, né, do que fazer e de como alinhar as suas compras e como alinhar os seus pagamentos. Então, se você for lá no nosso Instagram pessoal, Edilândio Angelim, né? Edilândio A ou Edilândio Angelim, e também no da TV Princesa do Vale, e diz lá, olha, eu quero essa planilha ao final desses programas sobre saúde financeira. E aí eu vou te dar de presente essa planilha para você ter um controle interessante de evolução, né? Não tenho dúvidas que eu vou ensinar como usa e também vou te presentear, mas vai depender de vocês aí. Quanto maior o número de pessoas que pedirem, mais fácil vai ser da gente colocar essa planilha à disposição de vocês, tá bom? Então, próximo passo seria impulsividades. Pessoas que não pensam, que olham na prateleira, veem na internet e aí se empolga com os preços baixos e aí compra aquilo de 15, aquilo de 10, aquilo de 20, aquilo de 35 e nessa brincadeirinha, por não ter essa planilhazinha alinhada, organizada, quando olha o final da soma de 10 mais 10, mais 15, mais 25, mais 30, é o salário todinho e aí você compromete até a alimentação da família. Então, cuidado com as impulsividades. Nós falamos sobre inteligência emocional e vamos ter outros programas onde eu vou te ajudar a lidar com essas questões aí. O ponto 4 aqui é distúrbios emocionais. Existem pessoas que compram compulsivamente e não é natural, não é uma impulsividade puramente por falta de juízo. É realmente uma condição emocional. Essas pessoas precisam de acompanhamento e de tratamento. E a gente indica um bom psicólogo. Nós temos um NUGAP aí, viu? Temos psicólogos lá excelentes, psicólogo com mais de 40 anos de carreira. Nós temos uma jovem psicóloga que já tem aí acho que uns 10 ou mais de 10 anos. E aí é só entrar em contato conosco. Em breve, né, o nosso DJ aqui vai colocar o nosso contato. Aí você pode sim, se você tem essas compulsividades. Então, distúrbios emocionais são fatais e se não houver um tratamento, não há controle e a desordem pessoal, familiar, social, de todas as formas, vão estar comprometidas. Bom, hoje nós vamos entrar aqui nos principais impactos. E eu quero que você analise cada um deles. Agora sim, nós vamos aprofundar. Esse anterior foi só uma varrida rápida, porque nós já apresentamos no programa anterior, mas esses itens agora nós queremos que você fique atento, porque é o momento de você aprender. Isso é novidade no programa de hoje. Então, foca aí e vamos dar início ao nosso primeiro impacto, né? Qual é o primeiro impacto que gera uma desordem financeira? O primeiro impacto é no pessoal. Amados, eu já tive eu vou dizer privilégio, porque a gente conseguiu resolver, né, de lidar com pessoas que ganhavam um salário acima de 30 mil reais e nos finais de semana pedia dinheiro emprestado ou para a família para poder fazer algumas coisas que ele precisava. Dá para imaginar o que é você ganhar mais de 30 mil reais e você não ter controle sobre o que você compra, de você olhar e não ter dinheiro na sua carteira? Não é estranho? Então, esse impacto pessoal, ele tem uma variante aí bem alta. Primeira variante é, quem é você? Você é uma pessoa solteira? Você tem um lugar para você ficar? Você tem alguém que te dê suporte? Ou você é casado, tem filhos, mora de casa alugada, né, tem que contribuir ali obrigatoriamente com a família. Então, esses dois modelos aí precisam ser avaliados. No primeiro modelo que eu apresentei, que é esse jovem que ainda trabalha, mas aí não tem uma organização financeira. Por quê? Porque tem a casa da mamãe ou a casa do papai, né, os dos dois juntos. Tem certas facilidades, mas está gastando o que ganha e às vezes um pouco mais do que ganha.
Então, o que acontece com esse jovem, que é o primeiro que a gente vai classificar, ou às vezes nem tão jovem? Então, o que ele precisaria fazer para ter um alinhamento pessoal e não sofrer esse impacto? Já que está em casa, talvez não, não paga aluguel, tem uma série de coisas que são despesas que você não vai ter. A maior parte dos valores era para uma reserva de capital. Era para aquela poupançazinha ou aquele pequeno investimento, para que na hora em que você quiser tomar as suas decisões próprias, né, até uma redondice, decisões próprias, você tenha uma condição mínima. Quando você tiver interesse em comprar alguma coisa, que você tenha esse valor, mas de preferência para que quando você tiver um insight ou uma ideia para fazer um investimento. Então, esse impacto pessoal gerado nesses jovens que não ligam para organizar suas finanças, uma porque acha que são jovens demais e não existe idade. Não venha com essa história, mas sou muito jovem para me preocupar. Você não existe idade para preocupação. E preocupação não resolve a vida de ninguém. Você tem que agir, você tem que se organizar e ter lá o seu planejamento ali, porque a qualquer momento papai e mamãe faltam. E eu não sei, se você não aprender a gerir as suas finanças, tudo que papai e mamãe deixar vai para o saco junto com você em pouco tempo. A gente conhece muitas histórias de gente que recebeu muito dinheiro de herança e com o passar do tempo, quando foi olhar, não tinha nem a herança e nem dinheiro para pagar o que já havia gasto além da herança. Então, fica de olho porque os impactos aqui são dolorosos. No segundo caso que eu falei para vocês, que seriam das pessoas casadas, que têm família, né, que têm aluguel, que têm essas coisas que a gente sabe que tem que ser pagas mensalmente, você vai analisar aqui. Esse é um ponto muito mais violento, é muito mais forte. Então, o impacto pessoal na vida de uma pessoa que tem responsabilidades, ela é bem maior. Um solteiro, ele vai penar, ele vai sofrer, mas é diferente, né? Um pai de família que chega em casa e não vê na mesa alimento para os seus filhos, um pai de família que chega em casa e uma esposa que precisa de uma roupa, né? Às vezes um eletrodoméstico que queimou, às vezes qualquer outra coisa que a gente sabe que vai doer muito no coração desse pai, dessa mãe, por não ter tido uma visão e não estar organizando as suas finanças. Nós vamos estudar isso mais à frente, mas hoje eu queria só adiantar uma questão aí. Não existe aquela condição de você dizer, mas o que eu ganho é pouco e eu não consigo. Esse é o ponto-chave. O maior problema das desordens financeiras é você não ter um acompanhamento de valores. É você não começar a analisar onde você está, o que você gasta, como você gasta, porque na medida em que você sabe quanto você ganha, você também tem que fazer uma análise de quanto você deve gastar. E só tem duas coisas que não vai poder faltar, sobre hipótese alguma, na casa de uma família. É o alimento. E se não tiver muito cuidado com o dia a dia, né? Inclusive nós vamos dar muitas dicas aqui de saúde, com a saúde. Então você não pode esperar um tempo para comprar um determinado remédio que está virando uma necessidade. E também não tem que esperar muito tempo para comprar o alimento quando tiver o dinheiro. Isso não dá. Todos os dias tem que ter alimento e na hora que adoece tem que ter remédio. Então, na minha concepção, na minha visão e de muita gente que eu conheço da área que a gente atua, nessa área financeira, é que é burrice comprar qualquer coisa, por mais que pareça necessário, que não seja o alimento e o remédio. Todo o restante a gente pode organizar para comprar à vista e com um determinado tempo. Vou ensinar isso bem direitinho para vocês em programas futuros, porque esse pessoal aqui, que é o primeiro impacto que a gente está apresentando, ele é o que traz um número muito alto de transtornos emocionais. Então, já existem muitos jovens aí com problemas porque não buscaram
conhecimento, querem uma vida diferente e os pais não podem dar, e aí os atritos e os conflitos são bem maciços. Então, foco nisso aí. Primeiro problema gravíssimo é na condição dos gastos, da falta do alinhamento. Então, seja você solteiro que não tem despesa, seja você casado que tem despesas, a linha do equilíbrio financeiro tem que ser a mesma. E mais ainda para quem tem família. E o jovem aí que está sem família agora tem pretensão um dia, né, de pegar uma mocinha por aí, tirar da casa dos pais e estragar a vida dela. Porque se você não tem organização financeira, o que você vai fazer? Você tira a moça lá que tinha o pai, a mãe, uma casinha, tinha os seus alimentos, e aí você traz para o inferno, onde todo dia vai estar ali mendigando, sabe, desesperado porque não tem uma organização financeira. Então, fica de olho aí e as mocinhas se cuidem, viu? Não vão se enrolar com os cabecinhas de bagre, não. Se o cara não tiver um plano financeiro, casa não. Seja nesse lado aí, seja interesseira. Nosso próximo item aqui é o familiar. Quando a gente falou do pessoal, a gente já deu uma boa alfinetada no familiar. Então, o que nós vamos aprofundar no familiar aqui? Como é que um pai de família deve reger a família dentro dos padrões e dos processos ali da gestão financeira? Uma das coisas que um pai de família, que a gente já frisou aqui no pessoal, né, passa mediante as dificuldades financeiras, é angústias que a gente não quer nem aqui imaginar. Mas, o que no âmbito familiar esses impactos causam? A gente vai ter detalhes no programa mais à frente, mas eu já vou dar umas ideias para você. O que acontece com uma criança que, apesar de muitos pais estarem aí enchendo a criança de coisa e estragando a sua vida emocional, mas uma criança que não tem nada, né, que vê na escola os coleguinhas merendando, que vê ali as crianças com um brinquedo, nem que seja básico, mais simples, isso não é legal, é meio complicado. E aí é interessante que os pais, em função dos filhos, tenham essa preocupação financeira. Tem um livro muito bom que eu indico aqui, vou repetir ele algumas vezes, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem que ler. Né? Tem uma das frases que eu não lembro de memória, que faz um tempinho que eu li, mas ele diz que o homem que não tem recursos, ele é infiel à família e é infiel ao seu rei. Né? Então, é um livro que foi escrito no período lá da Babilônia, ali, região de Mesopotâmia, aquelas regiões lá antigas, e havia escravos, havia outras formas de comércio, e o livro ele é escrito mostrando como eram aqueles padrões, mas é incrível como se aplica hoje nos nossos dias. Então, lembrem aí O Homem Mais Rico da Babilônia e põe na tua lista de leituras. A gente vai dar algumas dicas baseadas nesse livro. Então, o que é que a frase do livro diz? Né? Que aquele que não tem recursos financeiros é infiel à sua família e é infiel ao seu rei. Ao final aqui nós vamos falar sobre a questão dos impactos espirituais. Financeiro tem impacto espiritual? Tem sim. Eu vou dar uma pincelada sobre espírito e vou falar sobre o impacto espiritual. Então, o que acontece numa família onde falta dinheiro, falta condições de uma alimentação, não vou dizer uma boa alimentação, mas pelo menos uma alimentação digna, né? Que falta uma roupinha legal, que falta o brinquedo da criança, que falta aquele eletrodoméstico da patroa. Então, podem ter certeza, e eu já até citei, a gente vai frisar mais à frente, também até com estatísticas, né, que hoje cerca de 60%, né, de casamentos são desfeitos, eu acho que subiu já um pouco mais isso, são desfeitos em função da desordem financeira. Então, o marido, a esposa não se organizam e aí cria um clima, cria um problema, falta as coisas necessárias e esse casal não resiste e acabam se separando. No nosso próximo item, que é o social. Dentro de casa é gravíssimo
Fora de casa também é muito complicado. Como é que é a vida social de alguém que não pode sentar num pequeno restaurante, mesmo que seja mais simples, mais módico, um valorzinho mais em conta, não poder levar a família ali para sentar e comer algo diferente, nem que seja uma vez por mês, sabe? Isso não é legal. Ah, mas não é problema não. É sim, não se enganem. A essa necessidade da gente fazer parte de um convívio social, né, de ter ali um momento de mimo com a família, com a esposa, isso é muito importante. Final do ano, né, digamos que apesar de ser apertado, mas faz aquela economiazinha no final do ano, viajar para uma cidadezinha próxima, sabe, um final de semana numa praia, até junto com um grupo de amigos, a gente já fez muito isso. Junto um grupo de amigos, aluga uma casa numa praia, valor bem tranquilo que dá para isso, mas tem pessoas que não conseguem nem assim, sabe? Mas isso tem a ver com organização e alinhamento na sua condição, tanto de desenvolvimento para o trabalho como de organização financeira. Então, foca nisso que a gente vai dar as dicas interessantes para que você comece a mudar a tua perspectiva e até porque existe, né, até no último item, na condição espiritual. Como eu já falei para vocês em programas anteriores, sou cristão, né, acredito na Bíblia em 100% e se tiver dúvida, nosso contato vai aparecer, você pode perguntar por que eu tenho 100% de confiança na Bíblia, né, há mais de 20 anos que eu estudo, pesquiso e como pesquisador que sou e me aprofundo em várias outras áreas, a Bíblia não foi uma que eu entrei achando por achar. Então, a Bíblia ensina que quanto mais você trabalha, mais você vai ter. Né? Tem gente esperando que caia do céu, mas isso não acontece. Cai chuva, semente, terra, é por sua conta e você vai ter que plantar. Então, a Bíblia ensina que todo homem tem que ser digno do seu salário. E agora, na vida social, precisamos sim ter ambientes onde a gente possa ir com a família. Melhorou as finanças, um clube ali para uma piscinazinha, né? Às vezes conseguir comprar aquele carrinho, mesmo que simples e básico, para ir numa cidadezinha próxima ou num lugar onde a família possa se divertir. Então, tem muita coisa que não precisa de muita coisa para a gente ter uma vida social bacaninha, contanto que a gente comece a pensar sobre o valor que o dinheiro tem e como ele precisa ser aplicado e trabalhado. Profissionalmente, gente, é triste. É muito triste você depender exclusivamente de um trabalho. Eu vou citar o exemplo aqui do período da pandemia. Vocês sabem que houve suicídio, né? Muitas empresas quebraram, pessoas entraram em crise porque não estavam conseguindo trabalho, nem ir para o trabalho. Então foi um período bem complexo, né? Bem complicado. O que aconteceu com algumas pessoas que tiravam aquele valorzinho que eu vou dar a dica para vocês no próximo programa, acho que o próximo programa vai dar certo. Né? Eu vou dar a dica para vocês como é que você faz para alinhar esse processo financeiro e ter ali uma garantia a curto, médio e longo prazo de valores que vão te dar segurança. Então, foram quase 3 anos de pandemia. Então, quem não tinha aí essa reserva para 3 anos, se deu mal. Né? Foi bem difícil. Então, como aconteceu a primeira pandemia, vamos pedir a Deus que não aconteça uma segunda, mas e se acontecer? E ela for de 5 anos? E se acontecer e ela for de 6? E se acontecer for de 1? Se acontecer for de 2? Não importa. Se hoje você não tem nenhuma reserva financeira, vai ter problema. Pessoal, familiar, social. Por que eu estou citando o profissional? Porque mesmo que você tenha um trabalho, tem que ter uma reserva. Você tem que tirar uma fatiazinha, nem que seja microscópica ali, para fazer uma reserva. Em segundo lugar, o que você pode fazer além do teu trabalho? Sabe? Depois eu vou até apresentar aqui para vocês. A minha esposa, junto com uma amiga, ela resolveu, né, fazer uma renda extra. Né? E elas fazem uma farofa muito saborosa e elas se juntaram e estão agora montando uma pequena empresazinha para vender, né, essas farofas, né, inclusive já me usaram para fazer os rótulos.
né, e organizar as finanças delas duas, mas está aí, né, já estão pensando. Eu conheço muitos, eu tenho um amigo que inventou, ele compra um pacotão de coloral, não sei aonde aí, né, faz os pacotinhos, o rótulo, grampeia, vende e está escapando com isso. Né? Tem um amigo, né, muito jovem, né, que é o Davi. Né? O Davizinho, algumas pessoas que estão assistindo aqui, que é da nossa cidade, aqui de Icó, sabe que ele tá fazendo pré-vestibular, né? Tá se preparando para medicina, né? Já até conseguiu passar em uma delas. E final de semana ele está na praça, com um pacote de paçoquinha, com trufas, vendendo para ajudar a mãe dele, porque é uma família humilde e ele está morando em Juazeiro do Norte. E ele vende as paçoquinhas, vende, sabe, ele fica vendendo várias coisas. Final de semana que ele vem para casa, ele não vai brincar no videogame, ficar no celular, né, se divertir com os amigos, não. Ele sai vendendo para auxiliar, sabe? Um jovem, um garotão ainda, um menino, mas já com visão de empreender. Né? Tem um molequinho, acho que ele tem o quê? Entre 9 e 10 anos, mais ou menos, né, que a mãe dele cede lá, ele leva para ele compra um monte de coisa, leva para a escola e vende para os colegas. E tá tendo, ele mesmo está comprando, ele pediu primeiro para mim, agora ele mesmo compra. Então, gente, isso é muito mais simples do que a gente imagina, certo? Vamos ter dicas bem interessantes, mas já pensa sobre isso. Por último, nós vamos falar aqui sobre o aspecto espiritual. Muitos de vocês que estão me assistindo aí talvez não tenham a visão, né, de espírito correta, né? E eu vou agora passar para vocês rapidinho, não é a ideia do programa, mas, como eu falei para vocês, nós vamos lidar com todo tipo, né, de saúde. E a saúde espiritual é uma das que a gente vai trabalhar com vocês. Então, o que é espírito? Ao contrário do que espalharam por aí, se fala de espírito como uma coisa extra não sei o quê, e que vai para o céu, para o inferno. E, biblicamente, né, eu estudo há mais de 20 anos, isso não existe. Né? Posso provar para você, nós temos um grupo no WhatsApp, você me mandar mensagem, de acordo com o contato que vai ser colocado aí no CG, e você pode entrar no grupo, a gente tem um curso gratuito exclusivamente sobre Bíblia, a gente não fala de religião em si, a gente não trabalha a visão específica de religiosidade, mas a gente fala de Bíblia e fala de Deus. Então, o que é que a gente entende pelo que a Bíblia ensina de espírito? Né? Existe uma divisão tricotômica, né? Não sei se você perceber, mas tudo no universo é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as cores básicas, as notas básicas musicais, mais as as notas são 7, é outra conversa. Para um banco se sustentar, precisa de 3 perninhas, né? Há um universo de 3 coisas que a gente não vai agora se aprofundar, mas para você entender. Corpo, alma e espírito. Biblicamente, alma é energia. É o sopro que Deus colocou nas nossas narinas e agora a gente tem vida. Alma não tem vida, alma gera vida. Alma separada do corpo, certo? Não existe. Então, o que Deus soprou nas nossas narinas, que é a pneuma, que é até o nome que se dá para pneu, quer dizer cheio de ar. Então, a vida que Deus soprou nas nossas narinas, ela só existe quando tem um corpo. A Bíblia diz que expõe ao pó voltarás. O que é da terra volta para a terra e o que é de Deus volta para Deus. Então, o que Deus nos deu foi apenas a energia, o sopro. O que vai restar desses 3 é espírito. O que é a espiritualidade? É quem você é, o que você aprende, o que você entende, como você pensa, tudo que você é e que você vive é o teu espírito. Por isso que diz, fulano tem um espírito forte, tem um espírito fraco. Como é que funciona a saúde espiritual? Ela se conecta com as emoções e com a razão. Então, para você ter saúde espiritual, é você ter saúde emocional, é você ter equilíbrio sobre quem você é. Mas onde se conecta com Deus? Para quem crê, a espiritualidade é quando você tem tudo que você é voltado para quem te criou. Isso na minha crença e na crença de quem estuda a Bíblia. Não sei o que é que você pensa sobre isso, mas aí é só uma condição, né? A gente está apresentando aqui
os modelos de saúde, e a espiritualidade talvez se conecte com outros modelos de religião. E aí você pode pegar os modelos, né? Nós não estamos apenas falando aqui do cristianismo, mas em qualquer outra religião, eu tenho certeza absoluta, mesmo que não sendo da linhagem cristã, católicos, evangélicos, protestantes, mas eu creio que determinadas divindades, eles cobram tributos, né? Deus cobra 10%, que não é uma cobrança, é uma devolução, de acordo com a própria Bíblia, crendo ou não, isso é uma questão sua e é minha também. E os outros deuses, eles cobram oferendas, isso e aquilo. Então, na visão espiritual, né, tendo essa ideia de religiosidade, até para isso você tem que ter dinheiro, né? Então, quando a gente analisa a espiritualidade de acordo com a Bíblia, você tem a tua intelectualidade, a tua capacidade de entender e de pensar. Isso sofre também. Essas condições pessoais, elas sofrem quando você não tem uma boa condição financeira, ok? Então, nós vamos concluir aqui, reforçando o horário do nosso programa, toda quarta-feira às 8 da noite, né, depois do programa da Mari, né, que é um programa aí de músicas e músicas bem legais, né. Na nossa grade nós temos, na terça-feira, não é isso, JP? Nós temos o programa do Chechel, me auxilia aqui. Na quarta da Mari, que começa às 7 horas. O meu começa às 8 horas, assim que termina o da Mari. Todos os dias, ao meio-dia, não é isso? Nós temos o Jornal, né, que é um programa com o Ricardo, muito bacaninha. Ele tem notícias locais e notícias a nível nacional, né, um jornal muito bem estruturado, onde você vai pegar muita informação sobre a nossa região e as principais informações a nível de planeta. E o Valdir, qual é o dia? Na quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos um programa de entrevista, né, que é aquele 1 a 1. Né, o Valdir Batista, ele entrevista algumas pessoas, né, de expressividade econômica, religiosa, social, música. Então, assim, ele tem uma variedade muito boa de entrevista. Né, e nós temos também a nossa rádio, né, que é a Rádio Estação Vale. E aí você pode sintonizar através da web rádio. Você vai lá, faz a pesquisa e segue a gente aí, tá bom? Então, TV Princesa do Vale, nós concluímos aqui o nosso programa de hoje, agradecendo a você por estar conosco e, com certeza, seguindo a gente, dando o toquezinho aí para expandir esse material, que, se for interessante para você, repassa para os demais. Fechamos aqui, um grande abraço, fica com Deus e até quarta-feira próxima às 8 horas da noite. E não esquece, certo, de repassar para as pessoas das quais você sabe que precisa organizar a sua vida pessoal, financeira e até mesmo emocional, ok? Até lá! A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor
e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no crédito do trabalhador. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Ligação, uma hora dessa, eu resolvendo as coisas. Oi, amiga. Mulher, eu tô aqui no centro da cidade, fazendo umas compras, fazendo a feira do mês, mas tá tudo muito caro, não tô achando nada barato pra comprar. Mas eu fiquei sabendo, minha querida, que a gente não precisa mais se preocupar com o preço das compras. Fiquei sabendo que vai abrir um atacarejo maravilhoso aqui em Nicó, com o melhor preço da cidade, viu? Que é o Zé Paraibano, minha filha. Ele vai inaugurar nesse mês com várias ofertas aqui para a população aproveitar. E eu já vou aproveitar e fazer minhas compras do mês lá. E eu, que não sou besta nem nada, vou fazer minhas compras todo mês lá, para garantir economia, qualidade e encher o carrinho. E o endereço, amiga, é super facinho de achar. É em frente às lojas Americanas, bem no centro da cidade. Está cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada? E precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro.